Boa tarde a todos. Meu nome é Orion Noda. Eu sou aluno de doutorado do programa de dupla titulação entre o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e o Departamento de Estudos de Guerra do King's College London. E hoje eu estou aqui para falar do artigo que eu escrevi para a RBPI acerca de hegemonia epistemológica nas publicações acadêmicas de relações internacionais. O artigo gira em torno da seguinte pergunta: por que é que há uma predominância significativa no volume de publicações de autores ocidentais em revistas acadêmicas do campo? A disciplina de RI vem crescendo bastante, principalmente fora do Ocidente, mas tal crescimento não é refletido nas taxas de publicações. A base de dados que eu analiso neste artigo leva em consideração as publicações de 7 revistas acadêmicas de renome, e os dados mostram que, em média, apenas cerca de 10% das publicações são autoradas por acadêmicos de fora dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Em função disso, como aluno de Relações Internacionais, tanto de graduação como de pós-graduação, e tanto de instituições brasileiras como instituições internacionais, estudamos apenas escolas ocidentais, como Escola de Frankfurt, Escola de Copenhague ou Escola Inglesa, mas nunca uma escola não ocidental. Baseado em teorias pós-coloniais de RI, eu argumento que há uma supressão de conhecimento e ciência proveniente de centros não ocidentais. A disciplina já foi rotulada de uma ciência social estadunidense, e o que é considerado conhecimento científico válido e robusto necessariamente passa pelo crivo e pelos parâmetros de instituições e acadêmicos ocidentais. O que desafia ou diverge de tais dogmas ocidentais das RI é rotulado como subalterno ou alternativo. Consequentemente, tais produções são consideradas inferiores e indignas de publicação. O problema é que essa categorização e a relação entre poder e produção de conhecimento têm raízes coloniais, e a disciplina de RI sofre desse mal. Por vezes, nós mesmos consideramos pesquisas e conhecimentos provenientes de instituições ocidentais como mais válidas ou melhores. O meu argumento, fundado em teoria pós-colonial, explica essa discrepância nas taxas de publicação, se desdobrando em 3 temas principais: fatores práticos, fatores burocráticos e organizacionais e fatores epistemológicos. Primeiramente, há fatores práticos que inibem a produção e fomento de RI não ocidental. Dentre tais fatores, há a falta de recursos e incentivos à pesquisa, principalmente nas áreas de ciências humanas e sociais. Quando há recursos, estes são escassos e em grande parte provenientes de doadores ou instituições privadas que financiam pesquisas em matemática que beneficie interesses próprios ou que explore problemas de uma certa comunidade ou região. Isso cria um segundo problema, a criação de um estereótipo. Por exemplo, acadêmicos da América Latina só servem ou só podem pesquisar problemas da América Latina. Em segundo lugar, há fatores burocráticos e organizacionais pertinentes ao processo editorial das publicações. A revisão de manuscritos cega por pares foi criada para mitigar problemas de preconceito em relação ao trabalho avaliado. As identidades são mantidas em sigilo, mas as revistas, como quaisquer organizações, são passíveis de falhas burocráticas e organizacionais. Identidades podem ser reveladas e, com base nisso, a imparcialidade da revisão e julgamento dos manuscritos submetidos é removida. Ademais, revisores podem julgar os trabalhos de forma imparcial devido à natureza do próprio trabalho, como, por exemplo, trabalhos que vão de encontro ou até mesmo refutam a pesquisa do próprio revisor. Para além, há julgamento referente à lista bibliográfica, anexada aos manuscritos. Revisores podem julgar um trabalho insuficiente ou fraco pela falta de fontes centrais, em geral fontes ocidentais. E isso toca no terceiro ponto, preconceito epistemológico. Trabalhos que não se baseiam ou que refutam os tradicionais pilares epistemológicos das RI, ou seja, epistemologias ocidentais, não são levados a sério. Mesmo desconsiderando as 2 primeiras linhas argumentativas, um manuscrito, por mais robusto que seja, pode ser julgado como fraco ou não científico pela falta de fundamentação em teorias e epistemologias ocidentais padrão das RI. Isso é reforçado pela esmagadora maioria de revisores provenientes do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Algumas das revistas analisadas reportam taxas de acima de 60% de revisores provenientes apenas dos Estados Unidos. Ademais, com a ajuda de pesquisas de opinião realizadas com acadêmicos dos Estados Unidos, nota-se a predileção por teorias, epistemologias e centros institucionais americanizados. Em pesquisas de opinião similares feitas com acadêmicos do resto do mundo, nota-se também o alto grau de similaridade nas respostas. A dominância e a hegemonia epistemológica do Ocidente sobre o resto do mundo está tão estabelecida que RI, em centros não ocidentais, se limita apenas à reprodução de RI ocidental. De certa forma, a disciplina de RI está presa no que eu chamo de uma camisa de força ocidental. A reprodução e validação de conhecimento da área é limitada ao Ocidente
e tudo proveniente de outras partes do mundo só é validada mediante a assimilação a axiomas de conhecimentos científicos ocidentais. Em outras palavras, conhecimento não ocidental só é considerado como conhecimento ou como conhecimento científico quando entendidos por mecânicas ocidentais, nunca de forma independente. Resumindo, há uma enorme falta de representatividade da comunidade não ocidental de RI nas publicações acadêmicas da área, e as razões disso são cicatrizes de relações coloniais ainda visíveis nos dias de hoje. As RIs ocidentais silenciam, se apropriam ou suprimem conhecimentos provenientes de outras áreas do mundo por meio de preconceitos conscientes ou não observados nas produções acadêmicas da área. Obrigado.